Todos os anos, 17 milhões de toneladas de macarrão são produzidas no mundo. Mas você sabe como esse produto é feito? Nesse vídeo, vamos embarcar em uma viagem fascinante que nos levará desde os campos onde o trigo é cultivado até o momento em que o macarrão é cuidadosamente embalado, pronto para chegar à sua mesa. Imagine-se caminhando ao longo de uma linha de produção moderna e eficiente, onde cada etapa é uma peça essencial de um quebra-cabeça que transforma simples grãos de trigo em um dos alimentos mais queridos do mundo. O macarrão está presente em quase todos os lares brasileiros, com uma presença marcante em 99,3% das casas, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, ABIMAP. O Brasil se destaca como o terceiro maior produtor global de macarrão, conforme aponta um estudo da Organização Mundial de Pasta, IPO. O Brasil consome uma quantidade significativa de macarrão, ficando atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos em termos de produção. No entanto, quando se trata de consumo per capita, o brasileiro ingere aproximadamente 6 quilos por pessoa, um número bem abaixo do registrado na Itália, onde o consumo atinge 25 quilos por pessoa, sendo o maior do mundo. A história do macarrão é cheia de nuances. Uma teoria sugere que sua origem remonta à China, há cerca de 4.000 anos, e que teria chegado à Itália através do explorador Marco Polo. Contudo, há outras versões que indicam que o macarrão já existia no Ocidente antes dessa época. Na Itália, o macarrão é tão enraizado na cultura que existem mais de 500 tipos diferentes de massa. No Brasil, sua introdução ocorreu por meio da família real e, posteriormente, se espalhou por todo o país com a chegada dos imigrantes italianos. As massas secas, como a tradicional caseira de sêmola, integral, grano duro e com ovos, dominam o gosto dos brasileiros, representando 81% do consumo nacional, equivalente a cerca de 745 mil toneladas. Logo atrás, vêm as massas instantâneas, como o miojo com 15% de participação, e as frescas, que necessitam de refrigeração com 4%. O espaguete é a massa favorita do brasileiro, sendo geralmente acompanhado por molho à bolonhesa, feito com tomate e carne moída. A lasanha seca também é bastante apreciada. Metade dos brasileiros se concentra no espaguete, mesmo existindo mais de 60 tipos diferentes de massa. As regiões Norte e Nordeste juntas lideram o ranking nacional de consumo, sendo responsáveis por 39% das vendas. O volume total de vendas de massas alimentícias no país atingiu 916,3 mil toneladas, mostrando a importância desse alimento na dieta brasileira. Agora vamos conhecer o processo de produção desse produto. Tudo começa nos vastos campos de trigo, onde a natureza faz sua parte. O trigo duro, a matéria-prima ideal para a produção de macarrão, é cultivado em regiões com clima seco e ensolarado. Essa variedade é escolhida pela alta concentração de proteínas e glúten, responsáveis pela textura firme e elástica que caracteriza o macarrão de qualidade. Os grãos de trigo passam por um ciclo natural de crescimento que começa com a semeadura. Durante meses, o trigo cresce, absorvendo os nutrientes do solo e a luz solar. Com o tempo, ele se transforma em espigas douradas, prontas para a colheita. A colheita é feita em grandes fazendas, utilizando máquinas modernas que cortam as espigas e separam os grãos do resto da planta. Após a colheita, os grãos de trigo são transportados em caminhões até moinhos. Durante o transporte, cuidados são tomados para proteger os grãos contra a umidade e outras condições que possam comprometer a qualidade. Ao chegar nos moinhos, o trigo é armazenado em grandes silos, onde será processado para se transformar na base do macarrão, a farinha. Os silos garantem que os grãos permaneçam em condições ideais até que sejam processados. Essa etapa é importante, pois a qualidade do armazenamento impacta diretamente o produto. A umidade, por exemplo, pode afetar o teor de glúten e comprometer a consistência do macarrão.
A próxima etapa é a moagem, onde os grãos de trigo são transformados em farinha. Este processo envolve a limpeza dos grãos, que são passados por uma série de peneiras e máquinas de aspiração para remover impurezas como pedras, sementes de outras plantas e cascas soltas. Após a limpeza, os grãos passam por moinhos que os trituram, separando o endosperma, a parte interna rica em amido, do farelo e do gérmen. O endosperma é então moído repetidamente até se transformar em uma farinha fina, conhecida como sêmola de trigo duro, que é ideal para a produção de macarrão. A sêmola possui uma cor amarela-dourada natural, resultado dos pigmentos carotenoides presentes no trigo duro. A textura da sêmola é fundamental. Grãos muito finos resultariam em um macarrão pegajoso, enquanto grãos muito grossos poderiam comprometer a homogeneidade da massa. Com a sêmola de trigo pronta, chegamos à fase de mistura e amassamento, onde a mágica começa a acontecer. A sêmola é misturada com água em grandes misturadores industriais. A proporção exata de água é cuidadosamente controlada. Geralmente, para cada 100 kg de sêmola, são usados cerca de 30 litros de água. Enquanto a mistura ocorre, o glúten começa a se formar, conferindo à massa sua elasticidade característica. Esse processo de amassamento é vital para desenvolver a estrutura da massa, garantindo que ela seja maleável e fácil de modelar nas etapas seguintes. A adição de ovos, dependendo do tipo de macarrão, também pode ocorrer nessa fase, proporcionando um sabor mais rico e uma textura mais suave. Outros ingredientes, como espinafre ou beterraba, podem ser adicionados para criar variações de cor e sabor, resultando em massas verdes ou vermelhas. A massa, agora homogênea e elástica, é transferida para máquinas de extrusão. Essas máquinas possuem moldes com formatos específicos que vão determinar a forma do macarrão. Aqui é onde nascem os diferentes tipos de macarrão que conhecemos: espaguete, penne, fusilli e tantos outros. A massa é forçada a passar por esses moldes sob alta pressão, saindo no formato desejado. Uma lâmina corta o macarrão no comprimento certo à medida que ele é extrudado. Para formatos como o espaguete, por exemplo, a massa é extrudada em fios longos, enquanto para o penne, ela é cortada em tubos curtos e diagonais. Dependendo do tipo de macarrão, ele pode passar por uma secagem prévia antes da próxima etapa, especialmente em casos em que o formato é mais complexo ou volumoso. Esse processo de moldagem e corte é altamente automatizado, garantindo consistência no tamanho e formato de cada peça. Após a moldagem, o macarrão ainda está úmido e macio. Agora, ele precisa ser seco para adquirir a consistência firme e a longa durabilidade que conhecemos. O processo de secagem é uma arte em si, onde o controle de temperatura, umidade e tempo é crucial. O macarrão é colocado em câmaras de secagem, onde passa por ciclos de aquecimento controlado. Durante esse processo, a água contida na massa é lentamente removida, evitando que a superfície seque muito rápido e cause rachaduras. A secagem pode durar de algumas horas a até 2 dias, dependendo do tipo de macarrão e da espessura das peças. A temperatura nas câmaras varia entre 60 e 80 graus Celsius. Um equilíbrio preciso é necessário. Se a temperatura for muito alta, o macarrão pode cozinhar parcialmente, resultando em um produto de qualidade inferior. Por outro lado, temperaturas muito baixas prolongam o tempo de secagem e podem comprometer a eficiência da produção. Depois de seco, o macarrão é resfriado para voltar à temperatura ambiente. O resfriamento é tão importante quanto a secagem, pois uma descida de temperatura muito rápida pode gerar condensação, reintroduzindo umidade no macarrão e comprometendo sua durabilidade. Este processo de resfriamento é realizado em ambientes com controle climático, garantindo que o macarrão chegue à etapa de embalagem em condições ideais. A umidade residual é monitorada constantemente para assegurar que o produto tenha uma vida útil longa e mantenha suas características sensoriais. Chegamos à última etapa do processo, a embalagem. O macarrão seco e resfriado é conduzido por esteiras até as máquinas de embalagem. Dependendo do tipo de produto e do mercado, o macarrão pode ser embalado em sacos plásticos, caixas de papelão ou até mesmo em embalagens a vácuo.
As máquinas de embalagem trabalham em alta velocidade, selando os pacotes de maneira hermética para proteger o macarrão de umidade, poeira e contaminantes. A embalagem também deve ser resistente o suficiente para suportar o transporte e o manuseio sem danos. Finalmente, o macarrão embalado está pronto para ser distribuído. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.